O conhecimento humano chegou a indagar de forma profunda sobre os processos que tornam a vida possível dentro de uma célula. O DNA já foi codificado e chegamos a conhecer também quantos genes existem dentro das células humanas e as suas funções. O nosso corpo é formado por cerca de 100 mil milhões de células. Quando nos olhamos no espelho, vemos somente uma pessoa, mas na verdade somos uma comunidade. Um organismo formado por cerca de 100 mil milhões de células, uma infinidade de células. Vamos ver de forma geral a estrutura de uma célula. Dentro existem tantas estruturas que se chamam organelas, enquanto no centro fica o núcleo que contém o DNA. Como a célula vive? A célula, para viver, deve receber tudo aquilo que necessita do sangue. É o sangue que transporta a água, o oxigênio e todos os nutrientes necessários. Se a célula não recebe todas estas substâncias necessárias para a vida, morre. Por exemplo, quando uma artéria coronária fica obstruída, o sangue flui menos, ou até mesmo para de chegar a uma parte do coração. E, portanto, as células não recebem mais o sangue que precisam, não conseguem manter a vida. Logo, a nossa vida depende da funcionalidade perfeita das células. Mas o que acontece dentro das células? É aqui que introduzimos um outro termo importante, o metabolismo. Tudo começa com metabolismo, uma palavra fascinante e que está na boca de todos, mas segundo nós, usada de forma muito simplista. Dentro da célula existe um grande movimento. Basta pensar que dentro da célula acontecem cerca de 100 mil reações bioquímicas por segundo. Eis um esquema geral de todas aquelas que são as reações bioquímicas que acontecem dentro do organismo. Logo, como podem ver, é muito complexo. Cada bolinha que vemos é uma molécula que se transforma continuamente em outras moléculas. O que torna possível estas transformações? São as enzimas. Dentro da célula existem tantas enzimas. Para dar um exemplo, imaginem que isto seja uma enzima. As enzimas transformam as moléculas que chegam na célula através do sangue em outras moléculas. A molécula A se torna a molécula B, e a molécula B, através de uma enzima diferente da primeira, se transforma na molécula C. Dentro de cada célula, estas transformações, ou melhor dizendo, estas reações químicas, acontecem cerca de 100 mil a cada segundo. Aquilo que comemos determina uma resposta do organismo que estimula a produção de hormônios que irão agir nas enzimas. Toda comida percorre vias metabólicas diferentes de acordo com múltiplos fatores complexos. Devemos saber que a produção da gordura corpórea fica sob o controle de um hormônio, a insulina, que por sua vez controla as enzimas que a produzem. Engordamos porque comandamos o nosso corpo para produzir gordura através daquilo que comemos. Se estimulamos a insulina, ligaremos uma via metabólica que sintetiza a gordura. Quando comemos, introduzimos comida pela boca, que através do esôfago passa para o estômago e, enfim, chega no intestino. Dentro do intestino, a comida é digerida e sucessivamente absorvida por uma densa rede de vasos sanguíneos. Todos os vasos sanguíneos do intestino confluem em um único vaso sanguíneo, o qual leva os nutrientes primeiro para o fígado, depois ao coração e então, através da grande circulação do sangue, os nutrientes chegam para alimentar todas as células. Tudo aquilo que comemos entra no sangue num tempo breve. E é este ponto que temos a resposta do nosso organismo. Uma resposta que depende daquilo que tivermos comido. Pegamos como exemplo alimentos que a maior parte de nós adora. Se, por exemplo, comermos estes alimentos sem os conhecer, muito provavelmente engordaremos. Se aprender a conhecê-los e aprender a compreender quando é o momento certo para comê-los, poderá comer sem engordar. Estes alimentos são aqueles que, para nós, seres humanos, trazem uma grande quantidade de glicose, em prática, açúcar. Deve saber que toda vez que a quantidade de glicose aumenta no sangue, o nosso corpo responde produzindo o hormônio chamado insulina. As calorias são a unidade de medida da energia térmica, ou seja, do calor. Se colocar a mão na frente de um forno, vão sentir o calor que transmite. O calor pode ser chamado de energia térmica. É a mesma coisa.
Você já se perguntou como calcular a nível global o valor energético dos alimentos, calorias em prática? Esta é uma experiência que se chama bomba calorimétrica. Se usa um recipiente bem isolado que não permite a passagem do calor de dentro para fora. Dentro se coloca água destilada. Dentro deste recipiente se coloca um outro pequeno recipiente saturado de oxigênio. Se acrescenta um termômetro e injetores. Dentro desta câmara de combustão normalmente é colocado o alimento que se deseja analisar. A este ponto começa a combustão do alimento, que precedentemente privado da água que normalmente contém, queimará. A combustão do alimento produzirá energia térmica e logo o calor irá aumentar a temperatura da água. Desta forma se pode determinar quanto calor produz um alimento quando o queimamos, ou seja, quantas calorias contém. Mas devem saber que dentro das células não acontece nenhuma reação de combustão, não acontece nenhuma reação desse tipo. As nossas células conseguem dar suporte à vida porque dentro delas acontece o metabolismo, que é controlado pelos hormônios que regulam as várias diferentes enzimas. Os hormônios controlam as enzimas e as enzimas favorecem as reações bioquímicas, um conceito muito mais complexo em relação àquele da criação da combustão. O alimento deve ser considerado como se fosse um remédio. De acordo com o alimento que comemos, o corpo humano dá uma determinada resposta bioquímica. Será diferente se comermos macarrão, diferente se comermos maçã, diferente se comermos peixe e ainda diferente se comermos verdura. Mas não só isso, a resposta do organismo é diferente também para cada pessoa. Por exemplo, quando vocês têm que tomar um determinado remédio, nunca se interessam em saber quantas calorias produz. Mas com certeza ficam interessados em conhecer os efeitos que produz dentro do seu organismo. Para os alimentos é a mesma coisa. Os alimentos provocam já depois de alguns minutos uma resposta da parte do organismo. Se comemos um alimento a uma certa hora do dia que provoca a produção de um excesso do único hormônio que faz engordar, a insulina, então é muito provável que engordaremos. Toda comida percorre vias metabólicas diferentes de acordo com múltiplos fatores complexos.